juntos, nesse cuidado, juntos como família do Senhor, né? Nesse cuidado, deixa eu ver aqui, pronto. Aqui. Estamos de volta no meio de toda essa batalha aí. Deixa eu só aumentar isso aqui. Pronto. Pronto. Como que nós vamos seguir a nossa caminhada, né? Então, há uma preocupação evidente de Deus, né, em cuidar da gente, em que a gente se mantenha de uma forma lícita, digna, dentro da caminhada, né, dentro da construção das nossas vidas que Deus tem para nós, né, aquilo que significa a estruturação da gente, dos nossos filhos, né, a caminhada que a gente vai seguir, não é de qualquer jeito, né, como a gente estava compartilhando aqui, né? Diz aqui no capítulo 1 de Apocalipse, que é o capítulo que a gente está vendo como introdução, né, a fala de Cristo, é a aproximação de Cristo. Então, o capítulo 1 é o capítulo da aproximação de Cristo para conosco. Quer dizer, ele se aproxima de nós. Cristo se aproxima do seu povo. Né? E o que acontece com essa aproximação? Ele fala conosco a nível de que a aproximação dele, a pessoa dele, vai estar conosco, né? Vai estar seguindo junto com a gente. Mas como que é isso? Como que isso se dá? Né? Isso se dá pela palavra do Senhor. Como a gente viu aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2, né? E 3. Quer dizer, a gente é chamado a examinar a escrita de Deus, né? Aquilo que Deus documentou da sua vontade. Quer dizer, a vontade do Senhor está expressa escrituristicamente. Então, nós precisamos ter acesso a isso, nós precisamos deixar nosso coração acessar essa palavra, né? A nos construir nessa forma da palavra, na forma da palavra, né? Então, é algo que deve ocupar o nosso pensar. Quer dizer, o nosso pensar, ele vai ser conduzido nessa direção, né, da formação que a palavra faz em nós. Ao longo dos dias, ao longo do tempo, né, nós vamos estar vivendo momentos dramáticos. Quer dizer, João, tu estás vivendo momentos dramáticos em Patmos. Quer dizer, João está vivendo momentos dramáticos. Ele, que é o tipo de nós, o tipo dos cristãos, ele recebe a aproximação do Senhor, dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu caminho contigo através da minha palavra. É preciso que tu te lembre disso, no meio de tudo que parece forçar você a não se lembrar, né? Tudo vai gerar, as circunstâncias vão estar gerando uma série de fenômenos, né, que vai conduzir a nossa mente a divagar junto com os fenômenos, né? Então, um fenômeno tão absurdo vai puxar a tua mente para pensar sobre aquilo. Entende? É um anzol. Isso não vai ser uma coisa nem duas. É em todas as áreas. Em todas. É na política, né? É na religião, como a gente estava comentando agora há pouco, já a discrepância dos cristãos em não se preocupar com a palavra. A maioria não se preocupa, né? Tanto é que se você fizer tiver uma conversa com cristãos, eles não vão se preocupar com a vontade do Senhor na forma da palavra. Não vão. Enfim, em todas as áreas, né? A mídia, lembra, não esquece nunca, de que a mídia e todo o sistema de comunicação, ele está bichado, ele está com vírus, né? Há uma quantidade imensa de ideologias sendo lançadas em todo tipo de aparato, seja nos joguinhos infantis, pode ser o joguinho mais inocente que você pensa que é inocente. Você como pai, você como mãe, tem que vigiar. Nós precisamos vigiar, né?
vigiar a nós mesmos, né? Como é que nós lidamos? Então, essa palavra é para os que são de Cristo. Por isso que ele fala aqui no versículo 4, João, então, entendeu que ele precisava escrever. E ele passa a escrever. Diz aqui as 7 eclesias. Quer dizer, infelizmente, não foi traduzido esse texto. Eu traduzi na versão ATA, né, na versão que a gente está traduzindo. Eu tenho que traduzir para que os cristãos não caiam na falácia dessa forma que foi adulterada na exegese atual e na hermenêutica pós-constantiniana, né? Então, eu traduzi e a tradução ela acompanha ao significado original. Quer dizer, João está escrevendo as 7 comunidades dos que foram chamados e não eram de Cristo e agora são. Isso é a tradução de eclesia, né? Não é igreja, né? Até poderia existir uma palavra em português, ou eclésia em espanhol, ou church em inglês. Poderia existir essas palavras, em alemão é outra palavra, em japonês é outra palavra, e, enfim, tem várias palavras, hebraico é outra palavra. Poderia, mas todas elas não são traduzidas, elas simplesmente são transliteradas, porque o sistema mundial do falso profeta para atingir os cristãos, ele mantém a estrutura tal que essa palavra tem que significar o que os sistemas montaram. Os sistemas eclesiásticos montaram a partir de Constantino. Ele ficou assim e ele não pode mudar, né? Entende? Então a gente tem que entender aqui, quando João recebe a mensagem do Senhor, ele vai escrever as cartas para as 7 comunidades dos que foram chamados e não eram de Cristo e agora são, né? E que vive lá na Ásia. Quer dizer, aquelas 7 comunidades dos cristãos, do corpo de Cristo, é uma forma profética do Senhor dizer que eles são todos os cristãos em todo o mundo. 7 é o terminologia judaica, que significa todos. Todos os cristãos em toda parte que foram chamados, que não eram de Cristo e agora são de Cristo, né? Então, diz aqui, daquele que é, que era e que há de vir. O que é isso, irmãos? Mais uma vez, temos que lembrar nós aqui, e os irmãos que estão em toda parte, que essa é a afirmação da coerência. Essa é a afirmação da coerência do ócios, é a afirmação da santidade do Senhor. Só Ele é ócios, só Ele é coerente. Quer dizer, é Ele que é o Senhor. É Ele que é o Senhor. Então, Ele está dizendo assim, meu povo, vocês estão sob os cuidados daquele que é coerente. Vocês estão sob os cuidados. Queiram estar sob esses cuidados. Queiram. Porque eu, diz o Senhor aqui, sei como começar, eu sei como continuar e sei como terminar. E eu vou fazer isso. E quem estiver comigo, vai comigo nessa coerência. Entende? Ele está chamando a nós a confiarmos na sua santidade, no seu ócios, na sua coerência. É Ele que é coerente. Ele está afirmando isso aqui. Aquele que que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Oi, Mansão. O que é isso, 7 espíritos? Né? É uma forma também de Deus dizer, do Senhor dizer, que é a ação do Espírito Santo que está aqui também acontecendo. 7 espíritos nada mais é do que o Espírito Santo. É o Espírito perfeito de Deus, o Espírito perfeito de Deus, que opera
junto com o Senhor nesse último dia. O Espírito perfeito de Deus, que há de conduzir, como prometido por Jesus em João 14, 15 e 16. Conforme as promessas, ele assim fará. Esse Espírito perfeito vai conduzir a gente, vai nos lembrar. Quer dizer, se houver dentro do seu coração, da sua pessoa, a atitude que deve haver diante do Senhor, você será conduzido assim. Você será levado assim, né? Porque lembra que há de ter, para entender Apocalipse inteiro, não pode começar sem perceber isso que está aqui. Porque as situações mundiais, elas vão ser cada dia mais pontualmente desastrosas, catastróficas, loucas, malignas, hediondas de tudo que é tipo. Quer dizer, vão ser operações malignas em andamento, em profusão. Operações em grande profusão. Pessoal, tem caído demais a energia. Tirou para ligou para pode cair, né? É verdade. Nós estamos apocalipticamente continuando aqui nessa energia nossa aqui, né? Mas vamos ver, se não cair, vamos conseguir. Hoje já caiu 3 ou 4 vezes, né? Mas notem, irmãos queridos, no versículo 5, 6, e ele diz assim: da parte de Jesus, né? Então, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Irmãos, todos esses nomes para Cristo, será que causa alguma coisa em nós? Deveria causar? Talvez nós estejamos tão assediados e tão atingidos na nossa mente que não pensamos em nada disso. A gente lê, não faz diferença. A gente faz uma leitura. A gente não está diante de uma revelação, né? João estava preso lá em Pátimos numa situação terrível, né? E Jesus se aproxima dele e afirma a ele que ele, o Senhor, é a fiel testemunha. Quer dizer, aquele que de fato, né, fala e é a verdade. Testifica do que é. Ele é aquele que tem essa condição de expor aquilo que é, né? Então nós estamos diante do verdadeiro, daquele que é a verdade. Mas a gente, quando ouve, por exemplo, né, a gente ouve a religião, é a verdade. A gente ouve a política, muita gente acredita. A gente ouve a ciência, hoje a ciência diz qualquer coisa, pronto. A pessoa diz amém. Ele nem diz amém, ele está dobrado em adoração. Aquilo que a ciência diz, né? Assim diz o Senhor, antigamente se falava. Hoje assim diz a ciência, seja qualquer matéria que falou. Não tem dúvida, né? Então, quer dizer, a mente humana ela foi abduzida para um sistema mundial de domínio imperial. É o império mundial em caminhada, que caminha continuamente, né? E que conduz as pessoas a uma degeneração progressiva, cada vez mais. Né? As pessoas não têm sentido de vida nenhum e estão adorando o sistema que está aí. É um sistema que não tem consistência eterna, nem um pouco. Ele não tem consistência eterna. Qual é a consistência das nossas ciências? Não existe porque elas são... Sempre tem que provar, sempre vão encontrar outra coisa. E sempre. Aí vai ser alguma superação, né? Alguma nova. E sempre estão debaixo, como você mencionou aquela vez que você estava fazendo a tua faculdade, dependendo do grau de pessoas que estão examinando, se muda o resultado simplesmente para favorecer, né? Quem está dando mais dinheiro. Quer dizer, simplesmente é isso. Então, quem que tem que ser atacado? É o pessoal que está fazendo graduação.
é o pessoal que está fazendo pós-graduação, é o pessoal chamado de formadores de opinião, né? Para manter o pessoal dentro daquele patamar do império que está sendo... Então, Jesus está avisando, esse é um império de 3 anos e meio. É um império. É um domínio de 3 anos e meio. E que as pessoas estão recebendo o tempo inteiro desse poder e estão simplesmente sendo conjugados a ele, né? Estão vivendo sem nenhum questionamento. Pode falar quem for que aquilo é e acabou, né? Então, mas Jesus é o primogênito dos mortos, né? O soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quer dizer, quem tem o poder de fazer isso? Então está sendo apresentado a João aquele que veio, tomou a frente numa cruz, né? Levou sobre si os pecados humanos, no sentido de a condenação está sobre o pecado? Está. Então eu vou pegar todos e vou levar a condenação sobre mim, disse o Senhor. E diz Isaías que ele fez isso, ele levou sobre si os pecados e esperou a condenação de Deus vir sobre ele. A condenação veio sobre ele. E ele morreu, a pena de morte foi aplicada, né, pelos pecados do ser humano. Ele sofreu a condenação, que é a condenação eterna. Ele sofreu, mas ele é Deus. Ele não tem pecado. E por conta disso ele morre, levando a pena, né? Então, morre, como a gente estava comentando hoje com outros irmãos agora há pouco, né? Ele morreu mesmo, até a última gota de sangue. Quer dizer, o atestado que foi dado com os soldados do lado de Jesus foi que ele foi perfurado e saiu a última gota de sangue e água. Quer dizer, o Cordeiro de Deus, para ser aceito o sacrifício do Cordeiro, tem que ser derramado todo o sangue do Cordeiro lá no altar do sacrifício. Então, todo o sangue de Jesus foi derramado até que saiu água. Quer dizer, não tem mais vida. Todo o sangue foi ofertado. Toda a vida de Jesus foi ofertada. O Cordeiro perfeito de Deus foi entregue. E toda a vida dele foi a paga por nós, pelo pecado que havia e há em nós, né? Pode subir mais um pouquinho a temperatura, só para 25? Então, irmãos, essa questão dos nomes de Jesus, aquele que nos ama, né? E que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele está falando para os crentes, ele está falando para cristãos, para os salvos, como aquele moço disse, é uma balela. Claro, a pessoa não é cristã, não é para eles. Esse livro não é para não cristãos. Então, que nem na TV paga, estão passando, TV a cabo, estão passando Apocalipse, né? É impressionante você assistir o Apocalipse na TV, que em nenhum momento... Ô, irmão Vinícius, eu estou bom, firme. Então, em nenhum momento, irmãos, nos apocalipses que aparecem por aí, Jesus tem alguma coisa a ver com isso. Não tem nada. Nada a ver. Nunca aparece o nome do Senhor. E tudo que tem a ver com a interpretação apocalíptica, ela tem a ver com catástrofes. Com catástrofes. O Apocalipse, na visão mundial, e na visão até de muitos crentes, o Apocalipse é ligado à catástrofe. Entende? E isso é, bem no começo aqui, Jesus está tentando dizer que Apocalipse não é catástrofe. Apocalipse é Cristo. Apocalipse é Cristo. Ele quer que nós, o seu povo, saiba disso. Para que a gente não se perca no meio de todo tipo de veículos de informação e de alcance mental e de espírito também, alcance espiritual dentro de nós, que vai puxar a gente, arrastar a nós mesmos para fixar o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa maneira de interpretar a vida e a história,
naqueles elementos que vão aparecer e que vão ser fortes o suficiente para nos pegar, né? Para pegar qualquer pessoa. E realmente vai pegar muitos cristãos, muitos, né? A gente tem aqui a informação a partir de Apocalipse 3, quando Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. 3:20. O que é isso? Isso é uma carta para cristãos. Carta de Cristo para cristãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se tiver algum cristão que ouça a minha voz, porque não tem, os cristãos não vão ouvir a voz de Cristo mais, porque eles já não se impactaram mais com a pessoa de Cristo. Por mais que Cristo esteja aqui aparecendo e mostrando-se em glória quem Ele é, em grande poder, em majestade, isso não tem mais importância para os cristãos. Não tem. Eles estão mais impressionados consigo mesmos, com a sua própria formulação de vida, com aquilo que eles constroem em si mesmos, né? Então, é uma época de ensimesmamento, é um empoderamento. Hoje se usa muito essa palavra, né? É o empoderamento feminino, o empoderamento, não sei de quem, das crianças, empoderamento de um, de outro, né? Então, não há mais nenhum tipo de temor do Senhor. Não há. E por isso Jesus está se apresentando a João, lá em Pátimos, naquela situação, mostrando a ele quem ele é, né? E diz aqui no versículo 6, e nos constituiu reino, nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Quer dizer, nós fomos incluídos num ministério sacerdotal. Quer dizer, nós participamos, então, das aflições de Cristo. Nós participamos das aflições de Cristo. Não é que não vamos participar das aflições, nós vamos, porque nós temos o ofício sacerdotal. Aquilo que Cristo passou, nós vamos passar. Não é possível não passar. João estava passando na sua carne. Ele estava levando pedra com 95 anos em Pátimos. Mas Jesus está dizendo, isso significa você é sacerdote de Deus. Você é do reino de Deus. Você faz parte do Senhor. E você vai sofrer o que ele sofreu. É digno ao povo do Senhor passar o que o Senhor passou. Ainda mais nesse mundo, né? Nesse mundo que é absolutamente incoerente em relação a Deus. É anomia, né? Anômalo. Quer dizer, é anômalo. Ele não tem nada. Anomiômalo. Sei lá que nome que poderia ser dado esse, né? Ele é um resultado de uma anomia. Ele perde a relação com a lei e com a diretriz e com a verdade. Então, né? Olívio, você pode pôr um abaixo? Agora foi muito. Anarquia. Uma anarquia. A anarquia, né? É o pecado, né? É a caminhada sem lei. Sem a lei, sem a orientação do Senhor. Mas como eu vou saber que é anarquia? Como eu vou saber que eu estou fora? Né? Então, lá no capítulo 1, versículo 7, Jesus está dizendo assim, não, ainda no 6, nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Olha, irmãos, ele está dizendo, eu tenho o domínio. O domínio não está na mão do Islã, o domínio não está na mão dos Estados Unidos, não está na mão da Europa, não está na mão de Lula, não está na mão de qualquer homem ou poder nesse mundo. O domínio não está. Embora as pessoas estejam querendo ter esse poder. Eles caminham hoje para ter poder.
e vão manifestar poder cada vez maior, né? Através de ciência, através da política, através da religião, né? As pessoas não estão entendendo o caminho do Senhor, nem mesmo os cristãos, porque eles calculam a relação com Deus, né? A nível de poder, né? De domínio, né? Calcula a relação com o divino, com o sagrado, a nível de poder. Quer dizer, não é uma relação com o Senhor. Com o Senhor. O Senhor é que é o Senhor. Não o pastor Heber. O Senhor é que é o Senhor, não uma religião. O Senhor é o Senhor, não eu. Mas ninguém calcula mais assim, né? O cálculo é aquela coisa do verbo, né? Por isso que Deus ensinou o hebraico para eles, começando do jeito certo. A primeira pessoa no verbo hebraico é ele. Você começa a aprender ele. A segunda pessoa é tu. E a terceira pessoa, eu. Então, qualquer criança, quando ele vai aprender a gramática hebraica, ele começa ele, tu, eu. Né? Quer dizer, ele, o Deus, o eterno, ele fala isso na gramática. Ele vive isso na vida. Naquilo que ele aprendeu desde criança. Agora, em português, é eu em primeira pessoa. Tu é segundo. E ele, que nem se sabe quem é, muito menos Deus, terceira pessoa. Não tem preocupação, né? Então, a gente, o cálculo da vida, né, ele tem que ser cuidadosamente refeito, e Jesus está mostrando aqui, logo no início desse momento do último dia que nós estamos vivendo, eu quero que vocês saibam que a ele é a glória e o domínio, é ele que domina. Vocês não tenham dúvida que é o Senhor que domina, né? Então, na hora que vocês verem aí esses rumores de guerra, porque o Trump vai mandar um monte de míssil lá em cima da Síria, vai terceira guerra mundial. Quanta gente essa semana, irmãos, falou que era a terceira guerra mundial, entendeu? Porque a Rússia respondeu, foi mandar um monte de navio para lá. Irmãos, tudo bem, não é para ficar alienado, não é isso. Ninguém vai ficar alienado. Mas o oposto de você estar sabendo de todas as situações não é ficar alienado. Você realmente precisa ter a consciência da verdade. Quem é o Senhor? Quem é que domina? E quem é que guarda esse mundo para a coerência do Senhor está prometida. Nele é coerente. Ele é coerente. Por isso a palavra ócios para o Senhor. Ócios é santo. Já falamos aqui. Ócios não pode esquecer. Santo exclusivamente para Deus. Ágios é para nós, somos santos também. Ágios, somos santos. Mas ócios é o Senhor. Entende? Ócios significa aquele que é coerente e que tem a coerência de começar alguma coisa, de chegar ao meio daquela coisa e terminar aquilo conforme a sua vontade. E assim ele é, e assim ele fará. Ninguém faz isso. Ninguém tem essa competência. Ninguém tem esse poder. Só tu és ócios. E nós sabemos verdadeiramente essa luta que nós temos dificuldade de ser coerentes, né? Mas por isso o Senhor nos chama para Ele, para andar sob a sua lei, a sua palavra, a sua direção, né? Então ele diz aqui, ainda mais, no meio de tudo isso que você está vendo, há de chegar o dia, diz aqui no versículo 7, há de chegar o dia que Ele virá com as nuvens. O Senhor virá com as nuvens. Irmãos, quem está esperando Cristo vir com as nuvens? Mas nem os crentes estão esperando, irmãos. Entende? Mas nem os crentes. Os crentes estão esperando dar certo algum negócio, comprar alguma coisa, ficar mais rico. E não quer que Jesus venha, não, porque tem muita coisa para fazer, né? E o Senhor que espere para lá alguma coisa. Mas o Senhor virá com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e ainda diz certamente, amém. Eu sou o alfa e o ômega, versículo 8. Então, outra vez, a afirmação de coerência. Aquele que era, que é e que há de vir. O alfa e o ômega.
né? Aquele que começa e que termina do jeito que tem que ser. Cristo é esse. Não tem ninguém, nenhum poder que faça isso, né? Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nome do Senhor. Em grego, mas em hebraico é El Shaddai. Quer dizer, aquele que tem todo o poder. Aquele que tem todo o poder. Aquele que tem toda a condição nele mesmo de fazer acontecer. E ele fará acontecer. Então, quando todas as coisas estiverem acontecendo e que vão parecer terríveis, no sentido de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, todas aquelas coisas avisadas exaustivamente em Mateus 24, não pense que é o fim. Não é o fim, né? Agora, vocês vão passar pelo meio disso. O Senhor quer que o seu povo, o seu corpo, tenha condição de passar pelo meio disso de forma correta. É claro que esse caráter de Cristo que há de ficar em alguns, porque é alguns mesmo, não é todo mundo, né? A maioria vai estar casado com o mundo. A maioria dos crentes, né? A maioria dos crentes já foi, né? Isso está escrito em Apocalipse, né? Apocalipse, no capítulo 18:4. Quando a gente tem o chamado agonizante, ou numa agonia do Senhor, né? Tentando chamar os crentes de volta, porque há muito que eles se casaram com as ideologias, os pensamentos, as fórmulas, as formas, as filosofias, as ideias, os parâmetros, tudo do mundo. E aquilo que Cristo é, e aquilo que Cristo de fato faz, não há muita importância. Tem a ver só com alguma reflexão de vez em quando, né? Mas Apocalipse 18:4, o Senhor diz assim: retirai-vos do meio dela, povo meu. É um chamado de agonia. Porque há de chegar o momento, diz aqui na palavra, no capítulo 17 também, que a própria cidade mundial, né? A cidade mundial é a Grande Babilônia. A cidade mundial. A cidade mundial, o império mundial, há de ter raiva dos crentes casados com essa cidade. Está escrito aqui no capítulo 17, né? Capítulo 17, 15 e 16, diz assim: as águas que vistes são onde está a meretriz assentada. São povos, multidões, nações e línguas. Olha, é um reino, né? É cópia de Cristo, cópia do reino de Cristo. Jesus disse: vocês vão por todo mundo, façam discípulos de todas as línguas, de todas as nações, né? Batizem eles, tal. O diabo vai, e a malignidade vai e também faz no reino assim. Ele evangeliza as pessoas através de vários projetos de evangelismo mundial, né? E alcança, diz assim, no 10, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada. Então, há um aviso aqui que a própria ambiente mundial será devastado pela besta. Irmãos, a besta vai atingir a grande cidade. Está vendo? A cidade mundial será atingida pela besta. Quer dizer, os gerentes do diabo arrumarão um jeito de ferir as nações. E as pessoas... Nós estamos vendo o que está acontecendo na Venezuela, o pessoal comendo até cachorro, irmãos. O pessoal não tem um papel higiênico, sabe? O pessoal não tem água, o pessoal não tem comida, o pessoal está comendo bicho, gato, tudo que aparecer pela frente, né? O que está acontecendo? Né? Há um modo de atingir as pessoas que é terrível, está acontecendo, mas o pessoal não vê, né? Então, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão sendo devastadas. Então, lá no capítulo 17, diz assim, que serão consumidas as populações no ato da besta, que são poderes que vão atingir, né? Aí as pessoas ficam fazendo estudos, quem sabe a ONU vai lá, quem sabe os Estados Unidos vai lá,
quem sabe uma força mundial, quem sabe os médicos sem fronteira, quem sabe não sei quem. Irmãos, isso não vai adiantar, porque isso é uma força maligna. Então, o Senhor está mostrando a nós que isso são atos malignos sobre o mundo, que estão acontecendo. E que como que nós vamos interpretar? Mas há de ter uma quantidade de cristãos que vão raciocinar do jeito do mundo. Eles vão tentar arrumar elementos do mundo para solucionar as coisas do mundo. E aí vão sofrer, como diz aqui no capítulo 18, no versículo 4, retirai-vos desse meio, meu povo, retirai-vos desse meio. Diz aqui, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Quais flagelos? Aquele descrito no capítulo 17. O capítulo 17 é algo posterior ao capítulo 18. O 17 é posterior, embora esteja escrito anteriormente. Está escrito antes, mas vai acontecer depois. Quer dizer, na hora que acontecer os flagelos, vai ter crentes nesse meio e eles vão sofrer as mortes com essa multidão de gente. Não é a Venezuela que eu estou falando agora. Falando do mundo mesmo inteiro. Das coisas que vão acontecer e que os crentes vão estar, já perderam o foco de Cristo há muito tempo. Né? Então, quando Jesus aparece a João, mostrando o seu poder, a sua majestade, lá no capítulo 1, né? Lá no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Quer dizer, no meio das lutas e tribulações e batalhas, João está se colocando como alguém que é do reino de Deus, que passa pela tribulação das coisas que acontecem pelo mundo, sejam elas de morte ou de fome, ou de filosofias imorais, ou daquele jogo na Rússia de matança de criança, baleia azul, né? Atualmente, quantos já morreram? Né? Então, é um negócio maluco. Então, essas filosofias que vão entrando, fazendo parte, e vão devastando multidões. Agora tem um cara aí que falou que vai fazer transplante de cabeça. Agora aí, isso nem entra na bioética, nem entra no debate da bioética, irmãos. De tão bizarro que é, mas ele vai fazer, é um italiano. É um médico italiano, vai fazer. Já fizeram, já. Já pegaram cabeças de cachorro, puseram em outro cachorro, e como ele se espasmou, deu espasmos de vida e ficou vivo por alguns minutos, né? Então eles estão dizendo, aquilo tem vida. Então, calculando a vida humana, olha só, calculando a vida humana como um cachorro, se você passar a cabeça para outro corpo e ele começar a fazer uns movimentos, vai dizer que deu certo. Entende? Não entra nem em bioética. A maioria absoluta da medicina mundial é contra. Mas o cara vai fazer. Né? E quando ele faz uma coisa dessa, ele abriu um precedente, ele fez uma jurisprudência médica a ponto tal que o direito da medicina vai ter um antecessor válido e que foi aprovado. Ele fez Irmãos, mas nem Hitler pensou um negócio desse. E quando Hitler pensava em coisas parecidas, ele era considerado um monstro. Mas hoje tem uma quantidade de gente dizendo tem que fazer. Hoje todo mundo tem direito a qualquer coisa. A época que a gente vive é uma época dos direitos de tudo. Além do que a geração é mimimi. Ele tem direito a tudo e não pode falar não para nada. Né? Ai de ti se falar não para alguma coisa. Que está errado alguma coisa. Né? Então, é a mesma coisa os crentes. Os crentes é a mesma coisa. Eles não aguentam quando a gente fala que não existe igreja na Escritura. Não existe. Mas não, nem querem saber. Não querem nem saber. Não pensam. Enfim, toda essa parafernália mundial, essa situação mundial, né, há de ter alguns como João. Há de ter alguns como João, que são perseverantes no meio da tribulação, são perseverantes no reino de Deus, são do reino de Deus, e estão
passando por essa tribulação em forma de companheirismo, quer dizer, de comunhão, de koinonia. Há de ter uma koinonia do povo santo de Deus, que passa pela tribulação, né? Que passa sendo do reino na perseverança em Jesus, como diz aqui, né? Lá no versículo 9, ele continua assim: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Olha só, irmãos. É impressionante, os antigos do ano 200, anos 300, alguns historiadores, eles colocam a história de João lá em Patmos, né? Dizendo assim que Patmos era a ilha dos que tinham que ser presos com alta periculosidade, tinham que ser tirados do meio da sociedade, né? Absolutamente tirados, deportados, né? Então, eles colocam João como um criminoso qualquer. Um criminoso. Como que pode? Qual era o grande perigo de João? 95 anos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. São novamente os dois fenômenos que está lá em Apocalipse 12, que haverão de ter um restante que vai guardar. Apocalipse 12, 17, diz que há um restante que vai guardar duas coisas até o último dia, que é o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Quer dizer, a palavra do Senhor, que nós vamos amar como ela é, sem alteração, sem diminuir, sem acrescentar, né? E amar a palavra significa viver a palavra. Então, o testemunho de Jesus é resultado da palavra, né? A forma da palavra, né? Como que ela faz gerar a nossa moral, a nossa ética, né? Capítulo 1 ainda continua dizendo assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Como muita gente, já falei para os irmãos, que uma grande parte de teólogos diz que essa palavra tem a ver com domingo. Isso não tem a ver com domingo nunca. Nunca. Isso tem a ver com o dia do Senhor. Achei-me em espírito. Se fosse o dia do domingo, achei-me no calendário, né? No dia do Senhor. Tudo que vai acontecer aqui, irmãos, tudo que vai acontecer, não tem nada de domingo. Tem a ver com o dia do Senhor, a grandeza gloriosa do dia do Senhor, né? E aí, então, ele diz aqui que ele ouviu por detrás de mim uma voz, grande voz. Novamente a gente começa a ser apresentado a um glorioso, a uma pessoa gloriosa. A uma pessoa gloriosa. Por uma voz, uma voz, grande voz, como de uma trombeta. Quer dizer, João está sendo tocado a falar sobre alguma coisa que é para tocar nós também. Quer dizer, como que nós pensamos isso dentro do nosso coração, né? Lá na antiguidade havia duas coisas importantes. Já falei para os irmãos sobre isso, né? Que é a capacidade de ler, né? De ler a palavra do Senhor, quer dizer, ter um amor à beleza da palavra, chamava filocália. Era algo que movia o coração deles em uma observação na grandeza e na beleza da palavra. Nós precisamos recuperar essa grandeza da reflexão a todos aqueles textos, aquela palavra que está sendo trazida a nós como revelação, porque Jesus está querendo que tanto quanto João viu e foi impactado, nós temos que ser impactados dessa forma, né? Já falei para os irmãos da importância disso, de amar essa profundidade, e que muitos cristãos do primeiro século, do segundo e terceiro, eles tinham momentos de introspecção, de busca. Ele tem que se envolver com aquilo que está sendo dito ali. Ele tem que fazer com que aquilo alcance o seu coração. Hoje isso, irmãos, é tão difícil, porque nós estamos sendo alcançados por milhões de informações.
A APA, a Associação Psicológica Americana, calculou que nós pensamos 1000 palavras por minuto. 1000! Já pensou, irmãos? 1000 palavras que não significam nada passam pela cabeça das pessoas. Fez com que todo mundo ficasse absolutamente inerte, sem nenhum senso de profundidade. Quando você é saturado de informação, você não tem profundidade alguma. A pessoa não para mais para pensar profundamente nas coisas profundas da palavra do Senhor. Irmãos, esses dias eu não pude ficar com o olho aberto por 2 dias, pelo menos, tive que ficar com ele fechado. Aproveitei e fiquei com os 2 olhos fechados. Eu tinha que ficar só com o olho esquerdo, já aproveitei e fiquei com os 2. Não podia ler nada. Ainda a recomendação é que eu leia somente 60 minutos por dia, até o 7º dia. Né? Então, eu fiquei pensando muita coisa. Parei com tudo. Eu parei para pensar. E as coisas que a gente passa a aprofundar e a pensar, a gente tem que ter tempo para pensar os pensamentos de Deus, sabe? Conforme Ele revela para nós. Nós temos. Claro que a mente de hoje ela já está viciada em quantidade de informação. Né? Quantidade. Parece que a quantidade de informação é o empoderamento intelectual das pessoas. Como que tu será empoderado? Quanto mais tu pensar as coisas todas, informações, né? Já estão pensando em implantar. Agora, outro dia falaram de uma lente, né? Essa aqui ainda não é assim. Essa é bem boa, mas vai ter uma lente que vai ter as computações, tudo lá. Você vai pensar, ela vai aparecer as informações na tua frente, já vai tudo aparecer. Você vai comandar as coisas, você vai saber tudo só de olhar ou pensar, ou querer comandar a lente. Né? Estão falando de um trabalho no cérebro que vai colocar um tipo de um chip lá e você vai começar a ter as informações a partir de impulsos dos neurônios, quando eles vão receber as informações via impulsos elétricos, né? Transmissão de dados via neurônios. Né? Então, não vai parar a quantidade de informações, você vai saber, qualquer coisa você vai saber. Mas as pessoas vão estar narcotizadas com a informação. É a narcoinformação. Né? É um negócio bizarro. E Jesus está tentando chamar a gente a pensar os pensamentos do Senhor. Né, irmãos? Achei-me em espírito. João teve que ser arrebatado, irmãos. Achei-me em espírito. Ele estava dentro de uma ilha, preso. Ele precisa ser tirado daquela condição. Ele tem que ser tirado. Ele tem que ser tirado. Nossos filhos têm que ser elevados à condição de em espírito. Uma vez Jesus falou para a mulher samaritana, só pode encontrar a Deus em espírito e em verdade. Só pode encontrar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Ele anda nessa dimensão. E se tu não entender isso, você vai ficar caducando atrás de coisas, ou de Jerusalém, ou de Samaria, ou qualquer uma coisa. Ou de Bíblia, mas em espírito, você tem que ser elevado em espírito. Você tem que sair para essa dimensão. E Jesus disse para a mulher samaritana, que não conhecia quase nada de teologia, só um pouco, e estava tudo errado. Né? Você tem que entender que Deus é espírito. E essa é a palavra do Senhor. Né? Para que a gente seja arrancado dos nossos enraizamentos, né? E encontre esse lugar. No grego, é uma preposição, né? Preposição. Lá está o professor de grego. Né? É uma preposição. É uma preposição. E ela é tanto condição e lugar. É uma coisa de condição. Né? Então aqui nós precisamos estar em espírito. Igual, mesma palavra. Então, irmãos, nós precisamos... Oh, Deus, misericórdia. Aí eu
fiquei com esse problema no olho e me ajudou a pensar essas coisas, a estar sendo conduzido, né? No dia do Senhor. Aí eu ouvi de trás de mim uma voz. Irmãos, olha só. A voz dizia assim: o que vê, escreve. Olha o cuidado de Jesus, irmãos. Então, o que você está lendo aqui é aquilo que Jesus falou para João naquela ilha de Patmos. Você já pensou isso, irmãos? A mesma palavra? A mesma. E eu vejo que muitos cristãos, né? O que vê, escreve em um livro e manda às 7 comunidades dos que foram chamados e não eram e agora são de Cristo. Tem que traduzir. Aí falou, as comunidades. Voltei-me para ver quem falava comigo. E eu vi 7 candeeiros de ouro. Né? No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Aí ele começa a falar das roupas, irmãos. Essas roupas aqui são descritas por Daniel e por Ezequiel. Tudo isso aqui, Daniel e Ezequiel falam disso na hora de ver a gloriosa imagem de Cristo. Eles estavam em um estado tal que eles ficaram impressionados. Eles falaram, o que eu estou vendo? Que poder, que majestade, que grandeza é essa? Né? Então, nós estamos sendo apresentados a esse mesmo ser. Porque ele está dizendo assim, durante o último dia, eu vou estar do lado de vocês. Esse mesmo ser, esse mesmo, que, olha só, tinha vestes talares e cingido à altura do peito com cinta de ouro. Isso é majestoso. Está falando da majestade, do poder, da glória. A sua cabeça, os cabelos eram brancos como a mais alva lã, quer dizer, a sua eternidade está demonstrado na sua fisionomia. A eternidade do Senhor está demonstrada na sua fisionomia. Né? Como neves, os olhos como chamas de fogo. Quer dizer, ali está diante de você o ser do juízo. É ele que exerce o juízo. Os seus olhos de fogo. É ele que vai passar sobre toda a terra e toda a humanidade e vai julgar todas as coisas com o seu olhar. Né? Os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas e tanta autoridade. Você não consegue escutar aquele turbilhão de movimento de tantas águas. Quando a gente chega perto demais do mar, a gente começa a ver aquilo, mas aquilo é o som do mar inteiro se movimentando, você não consegue imaginar isso. Você já pensou o mar, o oceano inteiro, de todo o mundo, se movimentar? E você ouvindo aquele barulho? Eu não consigo imaginar. Né? Então ele diz assim, tinha na mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E então, irmãos, quando o vi, caí a seus pés como morto. Quando o vi, né? Que incrível. Então, assim, é algo que precisava impactar os filhos de Deus. Esse é o Senhor que está conduzindo as nossas vidas. Então, esse chamado em Apocalipse 1 é para mostrar quem que de fato que domina a história. Quem que de fato que domina os acontecimentos. E que nós não devemos nos deixar assustar ou temer ou ficar com qualquer tipo de negociação com o erro, com o mal, ou temer qualquer coisa errada ou malignidades. Nós precisamos nos colocar aos seus pés, estar junto com ele, continuar com ele, porque ele se aproximou de João, isto é, ele se aproxima dos seus filhos, de nós. Ele anda. Só que se não estivermos arrebatados ou andando em espírito,
E quem pode andar em espírito é só o Filho de Deus, né? Então nós estamos no meio, então é uma luta, nós estamos no meio do mundo, que nós vamos olhar as coisas e vamos estar andando em espírito junto com o Senhor. É algo que temos que cuidar, né? Porque o Senhor está conosco. Esse é o Senhor que está, né? Bom, irmãos, depois tem outras informações aqui do capítulo 1, mas a gente continua na semana que vem, né? Pensar sobre isso, mas eu estava falando para a irmã Arlene, quando há 5 ou 6 anos, acho que 6 anos atrás, a primeira vez que cheguei lá na casa deles, ela perguntou assim, lá em Campinas, São Paulo, falou, pastor, eu gostaria muito de pensar um pouco nas palavras apocalípticas. E aquela pergunta tocou muito fundo no meu coração. Eu falei, então eu vou orar e vou começar a tentar responder para você. E a última vez que eu tive lá, eu disse, eu estou tentando ainda responder. São 6 anos de resposta dentro dessa expressão que nós todos estamos recebendo juntos, né, para nós sermos conduzidos nesse último dia de forma digna. Nossos filhos, eles vão crescer no Senhor, né? Saber identificar Cristo e não igreja. Saber identificar Cristo, né? O Senhor, esse que João viu e caiu a seus pés, né, irmãos? E assim vamos seguindo, né? Todos nós, até a hora que o Senhor vier. Mas a hora que o Senhor vier, só concluindo assim, é que as pessoas calculam também a coisa cronológica, né? É dentro do Cronos. Mas o Senhor não trabalha dentro do Cronos nesse sentido. A relação com o Senhor é a relação de Kairos, como ele falou assim, o Kairos está próximo. Quer dizer, o tempo está próximo, é uma relação assim. Ela é vertical, né? É a estação do Senhor. Jesus, certa vez, falou assim, não passará essa geração sem que o tempo seja cumprido, o Kairos seja cumprido. Vocês vão ver o Kairos. O pessoal começou a pensar em cronologia. Ele falou, mas que balela, como é que pode? Já passou não sei quantos anos e o Senhor não veio, mas nele já estão cumpridas todas as coisas. Por isso que Efésios fala que nós estamos sentados com ele nas regiões celestes, né? Então, a relação dele com o seu povo, com a realidade, é Kairos, é a estação. Ele falou assim, eu admiro vocês. Vocês conseguem entender que é inverno, que é primavera, verão, outono, coisas da terra, e vocês não conseguem, e vão passar, essas coisas vão acabar. Agora, vocês não conseguem interpretar a estação eterna, que chama Kairos. A estação eterna é assim, ela não é cronológica, né? E se nós estivermos assim, kairoticamente existindo, nessa dimensão espiritual, caminhando com Cristo, né? Nós vamos estar nele. É em Cristo a questão, né? Então, irmãos, vamos celebrar o Senhor, né? E vou pedir que, irmão Sandro, você pode entregar, por favor? O pão, né? Tá bom, né, irmãos? Jesus disse assim, bom, quando João viu, ele caiu aos seus pés como morto. Que coisa impressionante, né? Só uma coisa importante também para nosso pensamento ainda hoje, Jesus disse a ele assim, escreve, João, pois as coisas que viste e as coisas que são, no 19, que são, e as que hão de acontecer depois destas. Escreve, escreve. Escreve as coisas que são, quer dizer, presente. Presente. Para entender Apocalipse, irmãos, você tem que entender capítulo 1, 19. Irmão. Ele diz assim, então, a palavra profética, ela é
para o presente, irmãos. Para o presente, quanto para o futuro. Então, versículo 19, não esquece. Tem gente que pensa em Apocalipse como coisa do futuro. E não é coisa do futuro. É também do futuro, mas é coisa também do presente. Né? Então, quando celebramos o Senhor, é uma celebração em dimensão espiritual, em dimensão eterna. Né? Foi assim que ele chamou os seus, dizendo que ele seria o alimento, né, para nós. O corpo, o sangue, né? É assim que nós celebramos. Porque o Senhor, de fato, é o alimento eterno para nós. E ele pegou o pão, né, orou com eles. Vamos orar então, né? Querido Senhor, nós estamos juntos, dando graças pela tua maneira amorosa e gloriosa de se aproximar tanto de João quanto de nós. Então, de estar andando conosco, de conduzir o teu povo pela mão poderosa do Senhor, do soberano sobre tudo e sobre qualquer coisa. Que teu povo, nós todos, que estamos em toda a terra, Senhor, todo o teu povo, possa ser desperto para estar olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Agora aqui, e junto com os irmãos que estão em outros lugares, nós estamos celebrando essa preciosa ação e obra do Senhor lá naquela cruz. Quando o Senhor agiu e fez o que era necessário para que nós, em Ti, pudéssemos viver e estar. Damos-te graças, em nome de Jesus. Amém. Assim que oraram, Jesus pegou o pão e falou para eles: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Em nome de Jesus, né, irmãos? Amém. Irmãos, Jesus falou com eles depois, pegou o cálice, aí orou de novo com eles e falou assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, mas será o vinho novo no reino de meu Pai. Então, Senhor, nós somos gratos a Ti. Senhor, obrigado por nos colocar no coração a possibilidade dessa gratidão, Senhor, e de podermos expressar nas palavras e no contínuo alimento de Ti e nas reuniões do Teu povo. Enfim, Senhor, eis aqui a oração do Teu povo, da Tua família, dando graças pelo que Tu fizeste por nós, pelo Teu sangue, pela Tua vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, abençoa-nos, guarda-nos. Senhor, leva-nos a esses lugares onde nós somos tratados em profundidade, em grandezas que só Tu podes fazer. Cuida de nós, Senhor. As crianças estão aí crescendo, as famílias aqui, lá, em qualquer um lugar, Senhor. Que possamos nos deixar guardar por Ti e conduzir por Ti também. Eis aqui o Teu povo, precisamos muito de Ti, Senhor. Eis aqui as nossas vidas, Pai. E Te damos graças e pedindo que a Tua imensa graça, Teu imenso amor e poder
continue cuidando e guardando cada um de nós, a ponto tal que sejamos sensibilizados pelo Teu Espírito Santo a pensar os pensamentos do Senhor, conforme Tua palavra nos revela, Senhor. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, vamos ficar firmes, né? E se aproxima a chegada do Miguel, né, irmã Catiane? Está chegando, falta um mês? Final de maio. Graças a... Final de maio! Tá bom, vai chegar. Graças a Deus, irmão Vinícius conseguiu chegar hoje. Chegou ontem, amém. Meia-noite? Já era hoje, eu acho. Era hoje. Verdade, irmão Vinícius, que bênção. Deus abençoe todos. Irmã Sônia, graças a Deus. Deixe-me mostrar os irmãos para fazer um tchau. Deixa-me assim, deixa eu fechar isso aqui. Peraí. Ali está a irmã Sônia. Ali está o irmão Sandro e a irmã Luciana. Dormindo lá na frente está o Gabriel. E do lado os irmãos queridos. Daniel, também está dormindo Samuel. A irmã Catiane e o Miguel na barriga. A irmã Manuela ali. O irmão Felipe. A irmã Nancy. A irmã Heloísa e o irmão Vinícius. Graças a Deus, né, pela vida de vocês. E também eu vou mostrar aqui. Só um pouquinho de novo, irmãos. Olha todo mundo ali. Sônia. Sandro. Luciana. Tá pegando? Tá. Ali, irmão Gabriel e Daniel. De novo, Samuel, Catiane e Miguel na barriga. Lá está a Manuela no cantinho, na sua área de leituras. Ali, irmão Felipe, Nancy, Heloísa e o Vinícius de novo. Mas é transmissão simultânea, né, para os irmãos, tanto pelo site quanto pelo Facebook. E irmãos estão mandando já um oi. Irmãos queridos, lá em São Paulo, se Deus quiser, vou lá no final do mês ou no começo de maio. Eu quero muito estar aí. E Deus abençoe. Qualquer oferta pode ser entregue ali. E vamos seguindo em Cristo, né? Temos aqui uma expressão que diz que Jesus, depois da ceia, eles cantaram o hino, né? E depois foram para o Monte das Oliveiras. É interessante essa palavra hino que está aqui, é que no grego não é muito boa, mas é boa, né? Mas em hebraico é muito bonita. Em hebraico é Hallel. Hallel. Tendo cantado um Hallel, foram para o Monte das Oliveiras. Hallel é a raiz da palavra Hallelujah, né? Tendo cantado o Hallel, quer dizer, algo que adorava ao Eterno, né? Mas como não temos hoje o cântico, nós vamos cantar. Letícia? Eu vou colocar, irmãos. Só um pouquinho. Como é que é o nome daquilo? Smooth. Irmãos, hoje deu uns rolos aqui, sumiu tudo do ar. Estava tudo preparado, mas nós tivemos muitos problemas na energia aqui. Deixa-me rapidamente. É que estava tudo certinho. 3 quedas. Mas tudo bem. Aqui. A irmã Letícia, ó, você vai cantar, tá bem? Tá bem? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos ver aqui. Eu vou colocar o primeiro aqui. Né? Ó, até vai ser a irmã Letícia e a Priscila. Acho que outro dia já cantaram, mas tudo bem. Eu vou aumentar. Vamos ver. Nada igual ao seu redor,
Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Biologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém da tua vida? Sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas ferventão. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. O crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas ferventão. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus.
Quem se não a viu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Oh Deus. Amém. Tá bom, foi uma bênção. A turminha vai indo, né? Deus abençoe todo mundo. Vamos lá que temos umas coisas lá. Mas vamos também. Irmão Vinícius. Ô, irmão Vinícius. Deus te abençoe. Eu também. Amém. Eu tô aí, recuperando. Ainda falta esses 30 dias, falta 25. 25. Deus abençoe. Falta 25, na verdade. Tenho que seguir a lista, aquelas coisas. Graças a Deus tem bem. Eu achei legal. Eu só não pude ir na casa do irmão Jaiva na quinta. Ah, tá bom. O Márcio fotografa nos nomes, sei lá. Ô, meu irmão. Tá chegando bem Sabe que eu enxergo bem, só não consigo ler direito ainda. Tem um negócio chamado fotofobia, que eles falaram, que faz com que a leitura ainda fique um pouquinho difícil, as letras pequenas. E isso passa com 15 a 30 dias. Vou se adaptar. Mas por nenhuma dor, nada, não tem mais nada de sensação de areinha, nada. Tudo passou. Ajuste da lente com o olho. Tem um período aí para passar o susto do olho. Sim, imagina. É porque uma instância é uma incisão, uma intervenção no olho, não. O olho já é Uma coisa assim, um né? complexo. Todo complexo. Na verdade, essas fotos são Aí eu não posso ficar fazendo força, relaxar. Por pelo menos 7 dias. Né? Tô com as colírias aí, então tô passando cada 4 horas. Para recuperar. Puxa, olha, é uma benção mesmo. Olha. E aí, Vinícius, conseguimos? Sim, pois é. Conseguimos. Ficou bem colocado. Foi. Tem umas fotos aí que ficou meio hilário pra gente colocar isso aí. Mas conseguimos. Foi uma luta. O que? Colado? Porque tem umas fitas atrás. Aí tava a Pri, tava o Cris, tava eu, tava a Nancy, todo mundo meio que tentando. E ele não. E ele ficou retinho, mas. Ficou retinho mesmo. É que a fita é um pouquinho Muito difícil, porque se errar, ela se botar. Deus abençoe, mano. Amém. É verdade, não, foi uma luta. A gente ficou aqui calculando com aquele, inclusive com o nível. Sim, Tava tudo com nível. O nível. Se tu colocar errado, ela gruda e não desgruda. Tava, nossa, mais Lá em casa eu botei um errado, eu tive que arrancar tudo e mandar fazer outra e refazer o muro. Ai! Não, ficou torto, não me convidei. Ficou torto. E aí, se puxar de sair aqui, tem aqueles 3 furos. Por isso que ele teve que fazer Esse eu tenho aqui. a parede. Bom gosto, né? Deixa eu procurar aqui que eu já vou. Por que o olho com coqueiro, Nancy? Então, nesse lugar que ele tá aí, não tem que tirar esse vaso daí. Só que agora, o problema da minha casa enchido e não. Eu tive que tirar tudo inteiro, toda a terra. Eu acho que alguma daquelas bolinhas ficou no furinho. E a água não saiu. Tá lá na terra. Eu vou replantar ele tudo de novo, só que eu vou ter que colocar o vaso aqui pra cá. Tem que Porque Mas tu onde vai- ele tá. Peraí, deixa eu ver, mas tu vai replantar ele na terra ou no vaso? Não, no vaso. Só que esse vaso grande não vai poder ficar aí. Porque é muito caro.
Eu tô procurando algum T. Deixa eu ver, acho que tem aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui, mas eu vou já desligar. Peraí. Aí você já pode pegar, rapidinho. Bom, irmãos, vou desligar essa parte, nós estamos usando um T ali, não sei nem para quê. Acho que a turma tem que correr lá. Ah, é? Ah, então tá bom. Deixa eu desligar. Deus abençoe, queridos, aí no site. A gente vai se falando em nome do Senhor. Deus abençoe, viu, amados irmãos? Fiquem firmes.